Boa tarde, ouvintes. Aqui estamos mais uma vez no frio do inverno para a apresentação do nosso programa semanal. E hoje eu tenho uma novidade, porque eu tenho uma pergunta que é tão grande, que eu acho que eu vou ter que dedicar o programa inteiro a essa, porque é uma pergunta dividida em várias perguntinhas, e eu vou tentar elucidar ao máximo o que eu possa. E agradeço a todos vocês, pacientes, ouvintes, que estão mandando essas questões, porque é muito legal isso, para a gente poder ter um bate-papo e bem aberto e falando sobre o que se faz dentro da medicina chinesa para essas patologias e também o que se faz dentro da alopatia quando eu souber a respeito. Então a pergunta é a seguinte. É uma pergunta de uma paciente chamada Valéria Teodoro Ramos, da Consolação, e ela diz assim: Dr. Gabor, gostaria que falasse um pouco mais sobre miomas uterinos e a importância da preservação do útero para a saúde da mulher. E aí ela conta uma historinha. Por volta dos meus 32 anos, em consulta rotineira ginecologista, foram detectados alguns miomas uterinos. Na ocasião, foi-me dito que era algo comum, com que eu não devesse me preocupar, exceto se pretendesse engravidar. Como não tive essa intenção naquele momento, a única recomendação foi de que eu os acompanhasse através de exames habituais. Assim foi feito. No entanto, após os 45 anos, ouvi de vários ginecologistas que o ideal, no meu caso, seria a esterectomia total. O que é esterectomia total? É a retirada do útero e seus anexos, trompas, ovários, etc. Assim pergunto, primeira parte, em estágios iniciais, como a acupuntura pode tratar os sintomas uterinos, agindo de modo preventivo? Segundo, em quadros mais críticos, com sangramento importante, anemia, dores abdominais, a acupuntura pode trazer resultados? Terceiro, sendo definitivamente o caso de cirurgia, que alternativas podem ser apresentadas para a mulher que não queira retirar o seu útero? Enfim, quais as causas do mioma, já que a incidência é tão grande? Muito bem. Em primeiro lugar, o que é um mioma? O mioma é um tumor uterino de natureza do músculo liso do útero e é benigno, ou seja, não está indicado a retirada de nenhum útero por questão de malignidade. Esse é o ponto básico. Você está me perguntando sobre a origem. Está sendo estudado até hoje. Não se tem assim uma resposta certa. Alguns falam que são alterações genéticas que ocorrem nas mulheres. Mas não dá para a gente saber. Como é que a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico, em geral, é feito pelo exame de toque. É o exame clínico pélvico. Mas também a gente pode usar mão de ultrassom, de esterometria, de exames de imagem, tá? 80% das mulheres, da população das mulheres, alguns calculam até 90%, apresentam mioma em alguma fase da vida. Também, você pode chamar o mioma, também tem outro nome de fibroma, tá? Então, muita gente conhece o mioma pelo nome de fibroma. É a mesma coisa. É um tumor benigno do músculo liso. Que tipos de mioma que nós podemos ter, né? Nós podemos ter um mioma que é dentro do útero, tá? E esse nós chamamos de mioma submucoso. Aí, imagine que o útero é como se fosse uma pera e tem uma cavidade. Então, esse submucoso é justamente o que está dentro da cavidade. Então, ele está assim. Existe o mioma que se forma na parede do útero, que é o mioma intramural.
Então, o submucoso dentro da cavidade, o intramural na parede do útero. E tem o subseroso, que é do lado externo do útero, mas também grudado na parede. Então, vocês imaginem o útero como uma pera e na casca formasse, se fosse uma semelhança à pera, na casca formava um tumor. Esse era o subseroso, tá bom? Então, o submucoso, o intramural, o subseroso. Além disso, existem outros tipos, mas que não convém aqui falar, aquele que é quase que um parto, porque ele desce pelo canal uterino para fora, para dentro da vagina, então é o parturiente. Mas o maior problema do mioma de sintomas são os sangramentos. E, eventualmente, eles provocam dor, porque eles crescem muito e podem comprimir tanto a parte intestinal, desde o intestino delgado ali em cima, ou grosso, ou o reto, sigmoide, depende da localização, depende de como ele fica dentro do abdômen. E essas compressões também podem dar sintomas, né? Mas o mais importante deles é o sangramento. E uma das poucas indicações de cirurgia é quando o sangramento é abundante e coloca em risco a vida da paciente. Caso contrário, não tem muita indicação cirúrgica. Mas a maioria desses miomas são assintomáticos. Então tem muita gente que tem mioma durante a vida, vive a vida inteira, morre com seu mioma, mas não do mioma, nem chega a saber que teve o mioma. Principalmente pessoal que tem pouco acesso às redes médicas, hospitalares, etc., eles têm mais dificuldade para se fazer um diagnóstico, tá? Como é que é o tratamento dentro da alopatia que eles fazem? Depende muito da localização, tá? Do tamanho e da quantidade de miomas que existem. Porque se os tamanhos forem gigantescos e estiverem comprimindo os órgãos adjacentes, às vezes eles querem evoluir para um tratamento cirúrgico. A mesma coisa se houver uma compressão muito grande. Mas só em caso de risco de vida, tá certo? Então não pensem vocês que qualquer mioma é igual a fazer uma esterectomia, porque chama-se esterectomia, a retirada do mioma. Então a gente não faz essa esterectomia em todo mundo só porque o mioma está grande, tá? Também existem algumas teorias, porque o mioma ele é hormônio dependente às vezes. Então, às vezes, se pensava que era estrógeno, às vezes progesterona. Então, ele depende, às vezes, da produção hormonal da mulher e também ele atua crescendo o mioma. Agora, tem um detalhe. Se você conseguir chegar até a menopausa, normalmente ocorre uma involução desse mioma, podendo ocorrer até a calcificação desse mioma. Ele fica que nem uma bolinha de golfe lá calcificada e não dá problema nenhum. É muito raro a degeneração de um mioma para um tumor. Então, normalmente, se a pessoa consegue chegar à menopausa sem a retirada do mioma, sem grandes problemas, pode deixar o miominha lá, vai morrer com ele, sem ele, apesar dele, tá bom? Então, ele não mata, ele não é uma coisa que seja mortal. Tá? Agora vamos responder as perguntas exatamente como ela falou. Em estágios iniciais, como é que a acupuntura pode tratar os miomas uterinos agindo de modo preventivo? Então, eu acabei de falar que existe uma certa prevalência das fases hormonais. E como ele é dependente de hormônio, quando você faz acupuntura, você consegue tratando os órgãos, porque quem é responsável pelos nossos hormônios? Existe um órgão chamado fígado. Esse fígado, ele metaboliza o nosso colesterol. E esse colesterol metabolizado pelo fígado,
Ele é que vai entrar na composição desses hormônios. Ou seja, se o nosso fígado estiver bom, nós teremos um colesterol bom, acima do colesterol ruim, e, consequentemente, uma formação hormonal boa. Todo indivíduo, toda mulher que tem um mioma, ela tem um mau funcionamento do seu fígado. Mas nem toda pessoa que tem o fígado energeticamente alterado, ou seja, enfraquecido, vai ter problemas de mioma. Tá claro? Mas o inverso é válido. Tem mioma é porque o fígado está comprometido. O fígado que eu digo energético, o órgão fígado energético. Ele não está alterado, o fígado, anatomicamente. Então, se você olhar o fígado está normal. Mas a função dele está alterada por uma questão de energia, tá? A energia que alimenta o fígado é que está alterada. E quais são as outras coisas? Vocês lembram, eu já falei sobre o fígado é o aplainador das emoções. Então, por exemplo, uma pessoa que passa muitas emoções, ela vai engolindo essas emoções. Ela vai agredindo o seu fígado. O seu fígado agredido, vai, ao mesmo tempo, alterando o processamento do colesterol bom. Alterando o processamento do colesterol bom, esses hormônios também sairão alterados e, consequentemente, você pode ter um aumento do tumor benigno. O que é um tumor benigno dentro da medicina chinesa? Na realidade, esse nosso fígado, entendam o seguinte, a medicina chinesa explica muito claro. Para a gente pôr essa energia para fora, a coisa mais tranquila, mais fácil, é através do sangramento. Então, quando uma pessoa está com uma energia alterada por excesso de emoções, alguma coisa, o fígado faz sangrar. Ele pode sangrar onde? Ele pode sangrar escovando o dente. Quando escova os dentes, sangra pela gengiva. Ele pode ter uma gastrite nervosa sangrando. Ele pode ter uma esofagite por sangramento, dando sangramento. Ele pode ter uma colite nervosa dando sangramento. Ele pode ter hemorroida e ele pode ter um mioma. Mas por que o mioma? Porque essa emoção vai se condensando. Então, dentro da medicina chinesa, ela explica assim, a emoção vai se condensando e formando tumor. Porque ou ele sangra ou ele se condensa e forma um tumor. E esse tumor, em geral, é benigno. Se você mexer nesse útero e tirar esta condição que ele está formando o tumor, 2 a 7 anos depois, pode aparecer alguma outra coisa, ou algum outro sangramento, ou alguma outra coisa para compensar aquela perda daquele tumor que se formou. Ou seja, na realidade, o mioma, para nós dentro da medicina chinesa, é uma forma de sair estas emoções, essa energia estagnada e crescer sem fazer mais nada no organismo. Ou seja, uma coisa benigna. Por isso mesmo nós contraindicamos a retirada do mioma ou do útero, a menos que haja risco de vida. Ou seja, a pessoa está sangrando tanto que está com uma anemia profunda, ou o mioma cresceu, está deste tamanho e esteticamente ele está comprimindo tudo e ainda esteticamente altera completamente o abdômen da paciente. Aí, paciência, aí você vai tentar tirar esse mioma. Mas nós vamos responder agora o que acontece quando tira. Então, isso é o que se faz. A acupuntura pode tratar os miomas uterinos agindo de modo preventivo? Sim. Por quê? Porque você vai tratar o fígado e vai tratar o rim, que são os órgãos essenciais para fazer com que haja um aplainamento das emoções e para que a pessoa não venha a criar esses miomas.
Os quadros mais críticos, com sangramento importante, anemia, dores abdominais, a acupuntura pode trazer resultados? Veja bem, quando os quadros estão mais críticos e com sangramento, é porque esse mioma já cresceu demais, com sangramentos. Nós vamos tentar melhorar essa energia do fígado para tentar parar esse sangramento. Nós vamos tonificar o baço pâncreas, que está ligado justamente à formação sanguínea. O fígado faz a distribuição sanguínea. Então nós temos que agir também no rim, onde é a formação da eritropoetina, que vai formar justamente a parte M da célula sanguínea. E nós temos que trabalhar também a medula. Tudo isso nós vamos tonificar os órgãos, tá? Então, nós vamos produzir mais células sanguíneas. Consequentemente, a pessoa vai melhorar. Mas tem certeza? Não, ninguém tem certeza. Nós precisamos de pelo menos 10 a 12 ciclos menstruais para a gente ver como é que está progredindo isso. Às vezes o mioma evolui, tá? Com esse tratamento. Outras vezes ele se mantém estável e o sangramento cessa. O sangramento que eu digo que cessa é o sangramento intenso, não o sangramento menstrual, porque esse pode continuar a ter. O sangramento menstrual é uma coisa que tem que ter. Agora, o que não tem que ter é uma hemorragia todo mês, tá? Continuando. Então, pode ter resultado sim. Podemos diminuir o sangramento, estimular as células sanguíneas na formação de novas células, estimular o fígado para tonificar, para diminuir a formação de hormônios indesejáveis ou o excesso hormonal. Então, nós podemos ter vários resultados. Sendo definitivamente o caso de cirurgia, que alternativas podem ser apresentadas para a mulher que não queira retirar o útero? Muito bem. Bom, se está determinado que é cirurgia, é porque está tendo sangramento e está tendo risco de vida. Uma vez tendo risco de vida, medicina, eu sempre digo, medicina é bom senso. Então, nós devemos operar o paciente e tentar tirar ao mínimo. Então, tenta tirar o mioma, preservando pelo menos o colo uterino e deixando uma parte. Ah, não deu, tem que tirar tudo. Tem que tirar tudo, paciência, tira tudo. Só que, aqui vem a dica. Nós temos que tratar a energia desse paciente, desta paciente, né, porque é mulher, até o fim da vida. Por quê? Eu não disse que em 2 a 7 anos tende a formar alguma outra coisa? Muito bem, então nós temos que fazer com que esse aplainamento de energia, de emoções contidas que o fígado faça-se da melhor maneira possível, da mais atenuada. Então, nós tratamos o fígado, o rim, o baço pâncreas, o coração e o pulmão desse indivíduo. Porque essa paciente ela vai precisar sempre estar equilibrada energeticamente para que não venha a produzir alguma outra coisa que não seja tão benigna quanto o mioma. Então, para que ela tenha talvez um sangramento mais leve, do tipo sangramento quando escova os dentes, ou então que tenha alguma hemorroidazinha que sangre, ou que tenha alguma formação de vasos na perna, do tipo varizes, porque todas essas são compensações para esta retirada que foi feita do mioma e do útero. Então, na realidade, o tratamento é baseado em equilíbrio energético. E aquela pergunta ainda, enfim, quais as causas do mioma, já que a incidência é tão grande? Então, as causas do mioma, Valéria, na realidade são alterações genéticas da mulher. E até hoje não foi chegado a uma conclusão específica de uma causa. E nós, na medicina chinesa, nós vemos a maior causa são as emoções contidas, porque elas vão agredir o fígado e o fígado vai tentar sangrar. Então,
como eu disse, ele pode sangrar pela boca, pode sangrar no estômago, pode sangrar por uma colite, pode sangrar por uma hemorroida. E na mulher, a via natural do sangramento é através da menstruação. Então ele tende a formar o mioma justamente por onde sai esse sangue menstrual. O sangue menstrual seria um tipo de uma sujeira, entre aspas, tá? Ou seja, uma limpeza, uma faxina interna que o próprio organismo está fazendo. Então é uma coisa muito benéfica, uma coisa que tem que existir. Aliás, eu não sei ainda como é que vão ficar essas moças daqui a 40, 50 anos que estão tomando aqueles anovulatórios que tiram completamente o sangramento. Não sei, isso aí, essa resposta poderá ser dada para os nossos colegas médicos daqui a 40, 50 anos sobre o que aconteceu com essas pacientes nos anos vindouros. Eu também não estou falando que aquilo lá é uma coisa ruim, porque eu também desconheço. Mas algum efeito vai ter e alguma consequência terá que nós vamos saber no futuro. Pode até não ter nenhuma consequência maléfica, mas algo deve acontecer nesse organismo que ficou sem menstruar, sei lá, 30, 40 anos. E por isso que o ideal é fazer com que essa paciente tenha uma transição hormonal, ou seja, entre num climatério da maneira mais regrada possível e para que ela não tenha outras complicações. Então, sempre é bom que a pessoa que faz acupuntura também tenha contato com o ginecologista e com o seu acupunturista, para que ele possa também entender esse outro lado, que é o lado da medicina chinesa, porque, infelizmente, dentro dos nossos currículos médicos, ainda não está a matéria da medicina chinesa como uma coisa obrigatória. Mas é importante que haja essa interação para que o ginecologista possa entender todo esse assunto. Inclusive, eu acho que num dos próximos programas eu vou trazer um ginecologista para a gente debater esse assunto, porque eu acho que esse é um assunto de interesse de todas as mulheres e podemos debater até outros assuntos a respeito disso, porque, por exemplo, uma das complicações que pode acontecer quando tira o útero, em 2 a 7 anos, formar um nódulo mamário. Só que prestem atenção, não necessariamente maligno, tá? Então a pessoa pode ter, inclusive, uma associação mioma e um adenoma mamário, tá? Com a mesma explicação, ou seja, o quê? Emoções contidas, coisas que o fígado não conseguiu limpar, não conseguiu exonerar, tá? Eu acho que aqui eu consegui abranger um pouco. O tempo é curto, mas eu acho que eu consegui abranger um pouco sobre os miomas. O importante é que vocês tenham essa ideia de que o mioma nada mais é do que um tumor uterino. Nós chamamos de tumor todo o crescimento, não é no sentido maligno, é um tumor uterino benigno, de natureza do músculo liso que está dentro do útero, tá? Ele pode ser interno, que é o submucoso, ele pode ser dentro do músculo, que é o intramural, e ele pode ser subseroso por fora, como se seria uma fruta na casca, na parte externa, tá? Então fiquem com Deus, um bom final de domingo a todos vocês e muito obrigado pela audiência.